Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Planeta Biologia e hoje nós vamos falar dos moluscos. O filo dos moluscos é representado pelos animais de corpo mole, como lula, polvo, e a gente vai ver vários exemplos desses animais, né, durante essa aula. São um dos grupos do reino animal mais abundante, eles só vão ficar atrás dos insetos em diversidade. Eles estão presentes nos mais diversos tipos de ambiente, mas eles são predominantes em ambientes marinhos. Certo? Bom, aqui a gente fazendo uma comparação evolutiva, é legal entender o moluscos comparando com outros grupos com outros filos do reino animal, certo? Vamos comparar ele aqui um pouquinho com poríferos, quinidários, plateumintos e os nematóides. Se você ainda não viu as outras aulas, dê uma olhada aí no canal do Planeta Biologia no YouTube ou no site que a gente já tem todas essas aulas, ok? Bom, seguindo aqui o caminho moluscos, eles são animais pluricelulares com tecidos diferenciados, certo? Eles possuem tecidos diferenciados. Durante o desenvolvimento embrionário, eles possuem os três folhetos, ou seja, eles são triblásticos, possuem a cavidade corporal, o celoma, certo? Não são pseudocelomados e nem tampouco acelomados. E são protostomados. Protostomados significa que eles começam a ser formados pelo ânus, certo? E o corpo deles não é segmentado, ou seja, eles não são metamerizados, certo? Seguindo aqui esse cladograma, a gente pode ver algumas das características bastante importantes do moluscos. Então, o que são moluscos? Pluricelulares, com tecidos diferenciados, triblásticos, com cavidade corporal, celomados, protostomados, não segmentados. São essas as características básicas que vão diferenciar os moluscos de outros filos dos animais. Aqui, né, um resuminho do que a gente estava falando. E aqui em relação à classificação, os principais grupos de moluscos, certo? A gente tem os bivalves, ou pelecípodes, pelecípodos também, os gastrópodes, cefalópodes, cefalópodes e os poliplacóforos, certo? Esses são os principais grupos, as principais classes do filo molusca. Bom, em relação ao corpo do molusco, o que vai dar o nome ao filo é justamente por ele possuir o corpo mole, certo? É a característica de todos os representantes desse grupo. Mas o molusco também podem possuir defesas. Podem não, eles possuem defesas, né? Dependendo do grupo, possuem diferentes tipos de defesa, como concha de calcário, que está presente na maioria dos animais. Alguns outros animais soltam tinta, como é o caso do polvo, das lulas. É, Então, esses animais, apesar de ter o corpo mole, vários deles são predadores. Eles são carnívoros, aliás. A rádula é uma estrutura aqui na boca em que ele vai utilizar para alimentação, certo? Os tentáculos para percepção sensorial, cavidade do manto, certo? Que está na concha deste animal. O ânus, no caso de um caracol, ele fica na parte superior desse animal, certo? Aqui a gente pode dar uma olhada no sistema digestivo e o ânus vai terminar aqui na parte superior do animal. Eles possuem brânquias, um órgão excretor, coração, glândula digestória, estômago, a concha, no caso do caracol, e os pés. Essa é uma anatomia bem básica, certo? Bem basicona aí, só para a gente ter uma ideia de como são esses animais. Dividido em três partes, né? A cabeça, a massa visceral aqui, a cabeça, a massa visceral e os pés. Certo? Bom, na cabeça a gente vai encontrar aí os órgãos de sentido e a boca. Aqui é a rádula, essa estrutura aqui que vai ajudar na alimentação. Certo? Eles possuem vários músculos que vão movimentar essa rádula. A maior parte dos molúsculos possui uma língua com dente quitina, chamada de rádula. A massa visceral são os órgãos responsáveis pelas funções vitais
do organismo. E a função do pé é locomover, cavar, agarrar o alimento, arrastar e agarrar-se às rochas, por exemplo. Ou também se locomover em água, certo? A gente está usando aqui um exemplo, um, 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 um caramujo, mas características básicas aí a todos os moluscos. E o manto vai ser o responsável pela formação da concha, estrutura que eu mostrei no slide anterior. A cavidade do manto é onde estão os órgãos, certo? Respiratório, abertura do ânus, na verdade toda a massa visceral. Bom, dando uma olhada aí nas principais classes dos moluscos, a gente tem os gastrópodes. Gastro significa barriga, estômago, e podes, pés. São aqueles animais que se locomovem através da barriga, por isso eles recebem esse nome, os gastrópodes. Quem são? Os caramujos aquáticos, caracóis terrestres e lesmas também terrestres. Ok? Outro grupo também são os bivalves, que são as ostras. Eles recebem o nome de bivalves por ter duas válvulas, duas estruturas que vão se fechar, como é o caso de mariscos, ostras, mexilhões e conchas, divididas justamente por duas válvulas. Daí o nome bivalves. Aqui uma observação: as pérolas que são produzidas pelos bivalves, por alguns bivalves, quando um grão de areia ou um agente invasor qualquer penetra a concha e o manto de certas ostras, em um manto de certas outras, elas envolvem o corpo estranho com uma camada de nácar ou madrepélula. Desse modo, o molusco se defende e, ao mesmo tempo, fabrica uma pérola. A pérola aí vai ter uma função estética, uma função comercial na produção de joias, né? Então, ela tem um uso comercial. Em alguns segmentos aí da sociedade, ele vai ser bastante valorizado. As pérolas naturais mais caras são produzidas por ostras da espécie Pintacta margaritífera e Pintacta mertense, encontradas somente em águas do Pacífico, certo? Essas são as naturais, mas elas também podem ser fabricadas, elas podem também ser cultivadas. Os cefalópodes, céfalo vem de cabeça e podes de pé, certo? São aqueles que possuem os tentáculos, eles vão se ramificar a partir da cabeça. É o causo, causo não, né? No caso, os polvos, lulas, cibas e náutilos são representantes aí dos cefalópodes. São todos marinhos, estão entre os maiores invertebrados da Terra. Então a gente aí tem exemplo de uma lula e dois polvos, certo? E eles não possuem uma concha externa protetora. Apesar de eles não possuírem uma concha externa, eles possuem diversos tipos de defesa. Um deles é a própria locomoção, eles são rápidos, né? O sistema sensorial deles é muito apurado, estão entre os melhores dos invertebrados. Na verdade eles são predadores, né? Eles predam várias espécies aí de moluscos também, de outros invertebrados e até mesmo peixes. Como estratégia de defesa, como eu já disse, né, o deslocamento rápido, jatos de tinta e camuflagem, certo? Várias lulas aí, elas têm uma capacidade incrível de camuflagem, de mudar inclusive a sua cor conforme o ambiente. Falando aqui um pouquinho de espécies invasoras, né, é um problema aqui no Brasil, algumas espécies que foram trazidas de outras regiões e acabam dominando o ecossistema em que elas são inseridas. Uma espécie que não possui inimigos naturais, predadores, parasitas e competidores, nas áreas onde chega, pode se reproduzir a ponto de ocupar o lugar de outras espécies da região. Essas são espécies invasoras. É o caso do caramujo gigante africano, importado para substituir o escargot. Com o fracasso da comercialização, esses caramujos escaparam dos locais de criação e se espalharam por todo o país. Bom, essa foi uma aula bem rapidinho sobre moluscos, certo? É um resumo, né, do moluscos. Um pouquinho para frente aí eu vou colocar uma aula mais completa, detalhando um pouquinho mais das classes dos moluscos, falando um pouquinho mais das estruturas, falando também um pouquinho da fisiologia desses animais. E se você quiser ficar por dentro, quiser saber quando essas aulas ficam prontas, se inscreva aí no canal do YouTube, certo? Qualquer pergunta, deixe nos comentários,
tanto se você estiver no YouTube quanto lá no site planetabiologia.com. Coloque suas dúvidas que eu tento responder o mais rápido possível, certo? Não esqueça de dar um joinha aí se você gostou da aula, isso daí vai dar uma ajuda no canal, ok? E eu fico por aqui. Bom, valeu galera, até a próxima, tchau.